Programa não recomendado para menores de 12 anos. Relembrando um 11 de setembro. Adrian Black versus os TRS-80. Um cartucho, sim, um cartucho para o seu Apple II. Dave Plummer não quer saber de novinhas. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Seu Repórter Retro, trazido pela Agência Retropolitana de Notícias, episódio número 86, e estamos nós aqui numa mesa, sei lá, que forma... Por enquanto triangular, talvez venha a ser um quadrilátero mais tarde, mas não garantimos. Daqui a pouco vai virar um polígono regular. É um triângulo, vamos jogar Zelda depois. Como você já percebeu, meu nome é Ricardo Pinheiro. E aqui estou eu, Juan Carlos Castro, e... Eu aqui quietinho, Giovanni Nunes. Quietinho pra caramba, né? Tô vendo. Super. Então nós vamos começar com 2022 das efemérides. Começamos com... Temos 3 efemérides nesse episódio. A primeira que nós vamos falar, 40 anos do CP200. Essa efeméride, na verdade, é meio enganadora, porque o CP200 ele foi lançado na segunda Feira Internacional de Informática, e nessa Feira Internacional de Informática foram lançados um porrilhão de produtos. O Micro Engine da Spectrum, o Unitron, o Maxi, o CP200, né, que é o computador mais representativo, né, para a galera da retrocomputação. Teve minis da Cobre da Cisco, teve o i710 da Itautec, aquele CPM bizarro com cartucho, teve o Naja da Chemitron, vários outros. Não, interessante que era o Cisco SISCO, né? E esse Cisco era antes da Cisco, porque a Cisco, equipamento de rede, foi fundada em 1984. A Cisco não foi uma empresa que teve um DOS próprio, proprietário para os XTs dela? Não, essa foi a Scopus. A Cisco, assim, acho que ela tinha poucos clones de PC. Ela era muito focada naquilo que eram chamados na época de Super Minis, né? Que eram basicamente computadores com 108 mil que você ligava um monte de terminal. Sim. Eu lembro de terminais da Cisco. Lembro E Ricardo, o fundador da empresa era um tal de Benjamin, né? E o pai dele era dono de um restaurante, né? Isso. Descendente de um justiceiro do Velho Oeste de sobrenome Kid, né? Chega de Cisco. Senão vai cair um no olho aqui, não vai ficar bom para nossa visão. Para quem tá aqui, chegou aqui, estava escondido debaixo da pedra nos últimos 40 anos, o CP200, para quem não lembra, é uma máquina, um computador vendido pela Prologica, compatível com hardware e software com o Sinclair ZX81. Não era uma cópia exatamente literal, o gabinete era completamente diferente, tá? Acho que de todos os clones de ZX81, que teve vários no Brasil, eu acho que é o que tem de longe menos cara de Sinclair. Sim, completamente. Ele tinha um gabinete alienígena, tecnicamente. Ele teve um irmãozinho depois, no CP300, que não era um Sinclair, ele era um TRS-80. E um pouquinho mais posteriormente existiu o CP200S, que era o mesmo hardware, só que num gabinete que parecia uma versão cortada, machadadas na cor preta do gabinete do CP400. O CP200, por exemplo, algumas das diferenças que eu vi aqui, o CP200 tinha um slot de 50 pinos na lateral e o 200S era na traseira. 8K de ROM, 16K de RAM, não expansível. E ele tinha o vídeo invertido, ele usava caracteres brancos sob fundo preto. Muito tempo atrás eu tive um CP200 e eu lembro que eu fiz um mod de vídeo composto nele. Funcionou. E ninguém tem mais nada pra falar de CP200, né? Não, e então agora nós vamos falar o quê? Da queda das Torres Gêmeas? Não. Do assassinato de Salvador Allende? Não. O outro 11 de setembro, né? É o Amém da Santíssima Trindade, o lançamento do Atari 2600. 45 anos do lançamento do Atari 2. Ele era chamado de outro nome, né? Ele era chamado. Era Atari 2600 mesmo?
Não, ele só passou a se chamar 2600. VCS. Video Computer System. É o Atari VCS, né? Inclusive esse aqui é aquele com a gabinetinho de madeira, todo mundo conhece a história. Nolan Bushnell literalmente vendeu a empresa dele para poder fazer o console. Lembrar que o primeiro deles era o que o pessoal fala, o primeiro era o frente de madeira, que eu chamava o Heavy Sixer, né? Depois teve o Light Sixer. Sixer era de 6, né? Porque eram 6 chaves, então ele tinha a chave de liga e desliga, a chave de liga e desliga, preto e branco colorido, as para escolher as dificuldades, o game select, o game start e as dificuldades. 6 chaves. Sim. Ele deixou de ser Sixer quando essas chaves de dificuldade viraram uns botõezinhos, uns interruptorzinhos mais miudinhos e foram para traseira. O meu Atari, o que eu tive na época, e o Atari que eu tive depois foi esse, que no caso que é o que eles chamam o Atari o Darth Vader, que é o que veio para cá. Todo em plástico, né? Sem frente de madeira, porque vamos ser ecológicos. E assim, só para adicionar, né? No lançamento, a Atari, e durante um bom tempo, né? Acho que até o advento da Activision, a Atari só incluiu aqueles conversões de jogos do que ela já tinha em arcade pro 260. Então era sempre aquele joguinho tudo de bloquinho quadradinho. Eu vim a conhecer o Atari sem saber que eu conheci o Atari, e só alguns anos mais tarde eu fui saber retroativamente que eu tinha conhecido o Atari, porque eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo porque é uma história interessantíssima. Nas minhas andanças de adolescência pela cidade de Petrópolis, eu descobri um fliperama que tinha umas máquinas, sim, um fliperama, tinha umas máquinas diferentes e coloridas, porque na época de videogame de fliperamas tinha Space Invaders, Polar e Lunar Rescue, Asteroid, só coisas em preto e branco. E tinha essas máquinas coloridas e eu achei o máximo, joguei lá, brinquei, mas não tinha nenhuma marca, era um gabinete sem nenhuma identificação de fabricante, sem nada. Só que aí, alguns anos mais tarde, eu morando na casa do meu cunhado, da minha irmã, dos meus sobrinhos, para fazer a faculdade, meu cunhado comprou um Atari e fui ver os jogos. Caramba, eu lembro desses jogos. Eram jogos daquele fliperama lá de Petrópolis. A pessoa fez gabinetes de arcade, gabinetes de fliperama com Atari 2600. Isso em 1979, aproximadamente. Na época era novidade, né? Ninguém conhecia. Tanto que eu olhei para aquilo, para mim, nossa, um jogo de fliperama diferente, legal. E eu fiquei totalmente inocente do que era aquilo até 1982, 83. 83. Bem, se alguém tiver curiosidade de conhecer melhor sobre essa parte dos videogames, eu recomendo o documentário do Marcos Garrett, do Carlos Biguetti, né, o 1983, o ano dos videogames no Brasil. Tá no YouTube. Ele fala um bocado, mas muito, sobre isso do Atari no Brasil e os outros videogames também. É um documentário de quase 2 horas que ele fala bastante sobre isso. Quase 2 horas? Não, quase 2 horas e meia. O documentário tem quase 2 horas e meia. Isso. Eles quase foram chamados para fazer uma versão do Hobbit. A versão estendida desse documentário bate o Retorno do Rei. E agora nós temos algo que é mais antigo do que as pessoas acham que é. Sim. E é um negócio que todo mundo conhece. Como não, né? Muita gente conhece, o pessoal usa. Não, o jovem agora usa emoji. Pois é, um jovem sem imaginação e com problema no pescoço, que não podem flexioná-lo para um dos lados. É o pai do emoji, o emoticon. Sim. Essa ideia de você pegar 2 pontos e parênteses e fazer uma carinha de sorriso, ou sorriso com parênteses fechando, ou tristeza com parênteses abrindo, ela foi criada no dia 19 de setembro de 1982. Caramba, eu não imaginava que era tão antigo. Mas foi uma coisa 82. Que pra mim ficou muito conhecido quando eu comecei a usar a internet, a ponto que eu comprei um livrinho, eu tenho aqui um livrinho da O'Reilly com uma coleção de emoticons. Eu tenho os emoticons que são inacreditáveis, por exemplo, tem um emoticon da Marge Simpson. São várias letras O maiúsculas pra fazer o cabelo da Marge. O criador do emoticon e, portanto, indiretamente do emoji, se chama Scott Fahlman e ele é um professor da Universidade Carnegie Mellon. Viu? Para vocês que acham que o meio acadêmico não produz coisas relevantes para a sociedade, então, tá aí, né?
Cara de Mello não fez o microkernel? Então, é outra coisa relevante essa sociedade. Eles fizeram o MAC, né? Aquele sistema operacional de experiência. O MAC, né? Então, mas fizeram uma coisa mais relevante. E o interessante é que os emoticons foram evoluindo assim de maneira meio que contínua pro emoji. Começou assim, na hora de renderizar o texto, se tiver 2 pontos menos e parênteses fechando, vamos automaticamente botar um gifzinho de uma carinha sorridente. Daí, para essas coisas serem implementadas dentro do Unicode como caracteres propriamente ditos, foi tipo uma evolução natural. E aí daí o emoji. E aí o jovem não precisa se preocupar em descobrir como dizer que ele está feliz. Porque o jovem nunca está feliz. Não, mas isso aí é o jovem atual não vai, mas os emos já ficaram no passado. E antes disso os góticos, né? Oh. Bom, mas como isso não é um podcast sobre subculturas jovens e adolescentes, né? Sem o César aqui. Vamos tocar mais Chemical Romance aí, vambora. Não, pelo amor de Deus, por favor. Daqui a pouco alguém vai querer pintar as unhas de preto. Não. Parênteses, eu tenho um aluno que pinta as unhas de preto. Eu e o Giovanni temos um amigo em comum que é professor e pintou as unhas de preto. Eu cortava cabelo com um sujeito que ele pintava unhas de preto, mas ele até me explicou uma vez o motivo. Que, assim, ele tinha que cortar o cabelo e ter que limpar as unhas, né? Porque ficava muito feio aqueles cabelos pequenininhos embaixo da unha. No final do dia, a ponta do dedo dele estava vermelha, de tanto que tinha que ficar limpando. Então ele passou a pintar de preto para disfarçar, pelo menos. Mas só tem que limpar uma vez por dia. Sim. Não, aí tudo bem, mas no caso dos meus alunos é porque eles estão sentindo alguma coisa os move a fazer isso. Eu olho aquilo, eu acho muito estranho. É porque eles não descobriram que tem outras cores de esmalte. Pois é, né? Quando descobrirem, sai de baixo. Então, mas vamos levantar morto, né? Já que estamos nessa temática dark, sombria, etc., vamos chamar os Zeus para levantar os mortos. Rise from your grave. E nós temos Atende, tirou... Peraí, nós continuamos sombrios, porque agora vamos falar do Adriano Preto. Exato, né? Nossa, esse repórter reto tá todo preto. I see a red door and I want it painted black. Repórter reto especial de Halloween, literalmente. Isso, caramba! Olha só como as coisas se juntam. Isso é uma sinergia cósmica. Mas então, a Tandy Computers resolveu pegar o Adrian Black pra Cristo esse mês, né? Resolveram fazer ele sofrer. Sim. Começando com um Model 1 que levou 2 vídeos para ser consertado e qual era o problema dele mesmo, Giovanni, que eu esqueci? Nossa, ele fez uma série de ajustes, a máquina tá até bonitinha, né? Isso que ele até falou, o gabinete estava bem conservado, só que a máquina estava completamente louca, né? Ele colocou uma ROM nova para ter caracteres minúsculos. Só que o troço não funcionava direito e ele não conseguia entender. No final, assim, 2 vídeos depois, ele conseguiu achar a solução, que era um retificador de voltagem que tinha sido substituído, mas não por um modelo compatível. Nossa, é o tipo da coisa que enche o saco, né? Você fica revira tudo, vai lá, não há. Simplesmente foi porque trocaram um retificador de voltagem. Mas as ROMs também estavam completamente doidas, assim. Então ele aproveitou para atualizar o resto das ROMs, não só a geração de caracteres, né? E também fazer a troca desse 74 whatever aí, que não era compatível com o 74 whatever original. Era regulador de voltagem, não é isso? Era um transistorzinho da vida. Tipo um 7805 da vida, se isso não for o próprio, né? Por aí. E no outro TRS-80, que foi um Model 2, também teve um chip que demorou a ser achado, que ele precisou de ROM de diagnóstico para achar, levou um tempão. Era um LS, era um chip lógico. Era um chip lógico que, ele estava gerando defeito de uma maneira assim bem insidiosa. Você ligava, meio que estava bonitinho. Na hora que você começava a teclar coisas, saíam caracteres estranhíssimos na tela e ele selecionava e desselecionava a interface de disco loucamente. E esse coisa de doido. O chip lógico, que no final das contas era o culpado, é justamente o responsável por fazer a seleção e decodificação entre vários dispositivos de I/O, entre os quais o teclado e
e também a interface de disco. Durante essas reviravoltas que ele deu até achar, ele chegou a temer que um microcontrolador do teclado estivesse com problema e que provavelmente seria impossível de achar. Eu até botei um comentário lá no vídeo observando que é um microcontrolador da Intel, né, da família do 8048, então talvez não fosse tão impossível de achar, mas não era ele o problema, ainda bem. E talvez eu esteja enganado, talvez esse modelo particular seja impossível de achar, não sei. E agora, vocês, sabe aquela pessoa que não gosta de fazer substituições de nenhum componente no seu computador preferido de estimação? Pet mesmo, pet literalmente, bicho de estimação. E não vou botar uma RAM mais moderna, não vou botar substituir um amp-op mais moderno, não. Dave Plummer, de Dave's Garage, ele enfrentou um problema de RAM, né, no Commodore PET dele, e ele se propôs a não usar componentes diferentes dos que eram original. Ele gosta de ver perigosamente, né? Circuito integrado da MOS. Coisas da MOS hoje em dia. Esse aí tá... Se na época já era complicado, imagine hoje. Ele tapou na vida em perigo. E isso é um nível de apego maior do pessoal que a gente conhece. Por conta do título, o título do vídeo dele me fez lembrar do sketch do Monty Python, do Dead Parrot. My pet is dead. Fora isso, é um conserto bastante convencional, diagnóstico, achar a RAM que estava ruim, trocar, pá, voltou à vida. E a saga do Centurion não acaba. Cara, essa saga não vai acabar tão cedo, vou te contar. Não. Esse daí são os vídeos 18, 19 e 20. Ele já tem o vídeo 21. que ele será comentado no próximo Repórter Retro, mas o que ele está fazendo? Ele quer testar, ele quer botar para funcionar a controladora de disco e o HD, que não é o mesmo HD que ele botou para funcionar anteriormente. Só que qual é o detalhe? Ele desconfia, e eu acho que ele está certo, que a controladora de disco está com algum problema. Então, existe o risco da controladora de disco ferrar o HD que está bom. Mas existe uma saída para esse dilema. Essa controladora, ela tanto consegue controlar esse modelo de HD, quanto também drives de disquete de 8 polegadas. Então ele foi atrás. Muita ideia. Então ele foi atrás de drives de disquete de 8 polegadas que fossem compatíveis com a que a documentação da placa especificava. E ele achou. Então já tem uma epopeia aí dele colocar. Perdão, não é epopeia não. Começar pelo tamanho dos drives. Começar pelo tamanho dos capacitores dos drives, que parece latinha de cerveja. Não, eles vêm. O motor de passo do drive, eu acho que dá pra usar aquilo como bomba. Os caras dão pra usar aquilo como broca pra perfurar poço, puta merda. Não, mas aí eu falei que é uma epopeia? Não foi uma epopeia, foram duas epopeias, porque a primeira epopeia é restaurar os drives e colocá-los em condição de funcionamento. E a segunda é diagnosticar o problema na placa, usando os drives, e isso ainda está em progresso. Nós temos 3 vídeos dentro dessa sub-brincadeira, da grande brincadeira que é o Centurion, e esse negócio vai continuar aí ad infinito. O estado da coisa é o seguinte: os drives aparentemente estão bons. Com a ROM de diagnóstico do Centurion que ele tem, ele consegue fazer o teste de SIC nas cabeças e funciona direitinho. Então pelo menos uma boa parte da comunicação entre controlador e disco está funcionando, e ele está quebrando a cabeça para fazer as leituras lerem e as gravações gravarem. E estamos basicamente nesse ponto. E a cada vídeo ele está com os cabelos mais brancos e as olheiras mais fundas. Sim. A questão é que o que vai acabar primeiro, né? O concerto do Centurion ou o fim da vida natural do David até os seus 80, 90 anos de idade, e da gente, né, para narrar, né? Será que a gente vai durar? Os filhos dele vão herdar esse computador. Sim. Deve mostrar e dizendo assim:
filho, quando você crescer, tudo isso será seu. Aí ele deve olhar e dizer, tô fora, pai. Tô fora, quero isso não. E os nossos filhos vão estar narrando isso no Repórter Retro em 2089 ou por aí. Um dia isso vai acabar. Não sabemos ainda quando. Temos um Frank interessante aí. No It's Alive? Isso! It's alive! It's alive! It's alive! Apareceu no nosso grupo de Facebook, no grupo Retrópolis, um camarada colocando à venda uma coisa que só posso interpretar como um cartucho para Apple II. É uma placa com ROMs com ROM e RAMs e uma BIOS, ROMs, só com ROMs, que simula uma controladora de disco e o conteúdo do disco fica na ROM. Então você tem um boot hiper instantâneo de ProDOS pro seu Apple II 2 Plus com um pseudo disquete em ROM cheio de jogos. É um cartucho, isso é um cartucho, não tem outro nome para isso. Cartucho para Apple II. Detalhe, lembra daquele... isso pode até virar um cartucho de verdade para ser colocado naquele chinês da Retro Rio, lembra do... Sim. Aquele clone que apareceu aquele clone chinês que apareceu na Retro Rio por obra e graça do nosso chapa Marcelo Sávio. Isso. Quer dizer, ele só levou clone de Apple, ele levou um Apple IIc e clones de Apple II. Exato. Mas esse nosso camarada do grupo, o William Barbacena, ele tem aí o link pro post, que você não precisa ter conta no Facebook, tá? Um post público, você abrindo o link você vê a lista de todos os jogos que tem dentro dele. Olha só: Sky Fox, Gremlin, Goonies, Donkey Kong, Moon Patrol, Pitfall 2, Lemmings, Defender, Active Fox, Centipede, Pac-Man, Frogger, Zaxxon, Robotron 2048, Mario Bros, Ghostbusters, Monsters, Uma Revenge, Night Mission, Asteroids. Nossa, eu adorava esse pinball do Apple. Asteroids, Alien Downpour e alguns utilitários, né? Teste de RAM, diagnósticos, ADT Pro, claro, né? Não pode faltar. Sim. Uhum. O projeto não é dele, ele não botou o link, mas eu fiquei curioso de ver de onde ele tirou, mas ele fez as adaptaçõis, colocou lá o conteúdo dele e colocou lá disponível. Não, ele não colocou. Sim, colocou sim. Ele tem disponível para vender, ou melhor, tinha no momento em que nós gravamos. É capaz que não tenha mais. Mas se você estiver curioso e quiser se informar a respeito, é só entrar no nosso grupo, né? Exatamente. E nós temos uma dica de como ser um bom Dr. Victor Frankenstein. Aquele sujeito do canal do YouTube favorito do Giovanni, apesar que ele vai negar. O Noel Lopes, que é o espanhol expatriado dos Estados Unidos, fez um vídeo sobre o uso de ferramentas. Literalmente assim, enquanto as quinquilharias dele não chegam da Espanha, que estão vindo de navio, ele tá meio sem ter o que fazer, com várias aspas, e ele resolveu remontar o laboratório dele, né? Então, já que tudo que ele tem é 50 Hz, 220 volts, né? Sim. Então ele começou a montar com equipamento comprado já nos Estados Unidos, vindo da China, é claro, e com dica de vários outros consertadores de rádio do Vocetubo. E até alguns até doaram coisas para ele. Então assim, ele deu uma lista de ferramentas que você precisa, por que você precisa. Ele fez aquele vídeo muito útil, porque é o seguinte: para cada coisa você tem uma ferramenta. Então assim, não tente adaptar. É um ótimo guia de referência para quem tem a sua mesinha e mexe com ferro de solda e faz coisas e às vezes você está sentindo falta de alguma coisa que pode facilitar a sua vida e você nem sabe. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Ele dá uma dica do básico, né? De chave de fenda, pinça, alicate, chaves de gel, não são só chave de fenda, né? Ferro de solda, soldador de solda e por aí vai. Aliás, na AliExpress a gente estava conversando ontem, a gente viu na AliExpress tem pinça reversa, pensando em comprar. A pinça pega você? Não, essa aí seria uma pinça russa. Aí seria uma pinça russa. Na Rússia Soviética, a pinça pega você. A pinça você. Mas é uma pinça que, na verdade, em vez de você pressionar para fechar, você pressiona para abrir. Essas pinças vinham naqueles kits genéricos de ferramentas. Eu tenho uma aqui. O problema é que você vai fazer isso, vai ter que pegar um desses, você tem que comprar hoje em dia. Eu vi umas bem interessantes na AliExpress, umas pinças dessas. Tô pensando em comprar, porque pelo menos é prático, você aperta, ela abre, né? Então... Ela é útil para manter as coisas seguras, né? Segurança de preso, tá? Ou pessoas que
Estão achando que eu tô falando que ela tem que ter um seguro de vida. Não. Vamos de Mano Passa? Brasil! O Vitor Truco ultimamente tá monopolizando a sessão Mano Passa, né? Mas ele tá com a corda toda. O homem tá com a macaca. Tá? Agora ele inventou uma nova encarnação do SMX, além o antigo Sem Miséria, né? Era o MSX SM, que aí virou SMX. Aí ele fez a versão para placa de Hotbit e é o SMX HB. Ele vai fazer a versão para Expert, que já, aliás, estamos anunciando, a Van Premiere vai se chamar SMX EX. O nome não ajuda muito. SMSX. Exatamente. E ele mostrou, ele anunciou o SMX MA. E o que é o MSX MA? Juan, explique. É um MSX em FPGA, só que em forma de cartucho. Você insere esse cartucho num MSX1, um Expert, um Hotbit, um Toshibinha genérico do Japão, sei lá, e ele vem com uma FPGA implementando o VDP 9958 e as ROMs do MSX2, e sua máquina passa a ser um MSX2. Tem saída de vídeo de som dentro do cartucho, você liga no monitor VGA, você usa o teclado do seu MSX, você usa os periféricos do seu MSX, você usa o joystick do seu MSX, mas ele passou a ser um MSX2, sem você precisar abrir, sem você precisar trocar placa, sem você precisar fazer nada. Aliás, correção, o MSX é um 2 Plus. Isso, 2 Plus, 9958. E é uma MA20 que todo mundo já ouviu falar, ficou muito falado na comunidade. O clone da MA20 quem fez foi o Luiz Luca, lá de Ribeirão Preto. Então ele fez e agora ele está fazendo a versão em FPGA, o cartuchinho, dessa forma que o Juan especificou, falou. Ele ainda não está 100% feito, quer dizer, ele está 100% feito, mas ainda precisa tirar alguns bugs. Mas o projeto, tudo, não falta mais colocar nada dentro dele. Falta fazer uns pequenos ajustes para ver por que em certas situações algumas coisas não estão funcionando como deveria, mas são grandes as chances de quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, ele já está funcionando 0 bala. Esperamos. E aí você... Falta integrar com a Alexa. Por falar em integrar, tem leitor de SD também dentro dele. Você mete lá dentro um cartão SD com um Nextdoor e tudo que você tem para rodar o seu acervo de jogos. Mas ele não estava falando pra gente que ele vai botar, na verdade, um arquivo texto lá com uma configuração? Sim. Você vai configurar a FPGA com um TXT dentro do cartão SD, e esse cartão SD também vai ter o MSX2 e o seu armazenamento, né, de arquivos para o MSX. Sim. A gente estava falando a questão de jumper, né, porque quem vê o SMX e todas as máquinas do projeto são semelhantes ao MSX Anachip, tem um conjunto de deep switches para você ficar virando chavinha para configurar, né? Todos eles, inclusive o SMX tem uma quantidade grande de deep switches. E ele, nesse caso, não dá pra botar aquele monte de deep switch no cartucho. Então ele tá vendo essa possibilidade de fazer dessa forma. Um arquivo texto com a configuração, e aí será lido para fazer a configuração do jeito que a pessoa quer. Você quer alterar, pega o arquivo, edita e altera o que você quer. Nós vimos há poucos dias, eu e o Ricardo e o João, vimos esse bichinho funcionando in loco lá no laboratório do Truco. O laboratório do Truco, que fica depois lá onde as retas paralelas se encontram. Depois de onde o vento faz a curva, uma coisa assim. Ele conseguiu ficar mais longe morando em Niterói do que em São Gonçalo, isso é um feito. Verdade. É que Niterói dobra o espaço. Na verdade, o bairro que ele tá morando, assim, já é a dobra do espaço, assim, não é nem a dobra, assim, é amarrotado o espaço. E assim como um interlúdio recreativo, nessa ocasião ele resolveu pegar um microzinho meu para fazer experiências e fez uma engenharia reversa de um chip do TK2000, de uma PAL, que não havia documentação dela. Ele fez o mapeamento do compactamento do mapa da tabela verdade do PAL, quer dizer, PAL, né? Para você usar a GAL. Meu nome é Gal.
eu amo igual. E vocês podem aplicar a quinta série à vontade, etc. Não deixamos isso ao cargo dos ouvintes. Estamos até cansados de quinta série ultimamente, né? Até parece. Passemos então para os comentários. Comentários sobre o episódio 134, Amiga no pós-Commodore. Temos comentários na parte A e na parte B, sendo que da parte A só no YouTube. O nosso secretário de Cultura, Guilherme Mitman, comenta: Mano do céu, como eu ri com as referências dessa vez. A gente também, Guilherme, acredite se quiser, a gente também. Como? O senhor filosofando sobre tudo, não diz o nome, não sabemos a identidade do cavalheiro, falou: mano, eu amo essa galera. Nós também amamos os nossos ouvintes. E o Guilherme responde: são os melhores. Fiquei doido que essa semana o YouTube não me entregou o episódio novo. Teve algum problema nas nossas... Não, que eu me lembro. A gente estava tudo certinho, tudo agendado, programado. Talvez alguma coisa aconteceu que... Lembre-se, quando você assina o canal, não esqueça no nosso canal, por favor, deem o joinha quando vocês ouvirem. Assinem o canal. Nós já estamos com 1.270 inscritos. Muito obrigado a todos. E não se esqueça de ligar lá, botar o sininho, dar aquela cutucada no sininho para receber as notificações quando sair o episódio. Vocês sabem que nossos episódios saem às quartas-feiras, né? Sempre são publicados às quartas-feiras. Então, saber que normalmente uma vez por semana vocês vão ter um material novo lá no canal no YouTube. Eventualmente algum vídeo que a gente faça, que não é uma coisa muito comum, que vocês sabem, nós somos um bando de caras feios e desajeitados para aparecer no vídeo, né? Então a gente não vai ficar fazendo, a gente não é muito de fazer vídeo, mas eventualmente uma coisa vai aparecer, mas vocês sabem que às quartas-feiras a gente tem todos lá, tá saindo material. Claro, o Retro Hits não, o Retro Hits só sai no feed só sai no nosso feed. Mas o nosso áudio, tanto dos episódios quanto do Repórter Retro, é publicado no canal do YouTube. Estranho não ter dado, não sei de nada, nenhum problema. É que as redes sociais, às vezes, elas ficam de frescura, e mesmo a pessoa assinando o canal, a conta, elas simplesmente não jogam no feed da pessoa. Tem umas coisas assim. Bom, parte B. Temos um comentário no site do Jintoki Sakata dizendo: que confusão. Rapidinho, Juan, é o seguinte, o episódio ficou preso em Curitiba. Só para lembrar, tá? Só falando preso em Curitiba, é porque a Receita Federal estava fazendo o cheque, estava preso fazendo a checagem do pacote para ver se liberava, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, não é preso na Superintendência da Polícia Federal. Não é coisa de importação. Pois é. Então. Bom. Mas então, você estava falando, Juan? Bom, parte B. Na parte B temos no site comentário do Jintoki Sakata dizendo: que confusão essa história da Commodore, hein? Parece até briga de herdeiro quando um multimilionário entra no paletó de madeira. Mais ou menos isso. Pior que é mesmo, cara, concordo contigo, parece mesmo. Que loucura, assim, esse foi um episódio que a gente olhando a pauta, depois, né, quando eu tava editando, eu falei assim, gente, que coisa de maluco. É um episódio que a gente queria fazer há muito tempo, né? Só que de meter a mão nesse vespeiro tem que ser feito com muita calma, muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Mas conseguimos. E no YouTube o Guilherme Mitman comenta: acabei de ver outra parte porque o YouTube não me avisou. Senti falta, fui verificar e não é que tava lá. É isso aí, é mimimi do algoritmo. A gente tarda, mas não falha. E o Alexandre Lima, nosso conhecido Alexandre Lima, fecha com a palavra que é o melhor resumo desse episódio: misericórdia. Mas é mesmo, misericórdia. E a nós? O que rolou de É Nóis? Ora, nós sabemos muito bem o que rolou de É Nóis. MSX Rio. E vamos falar agora de MSX Rio. 80% da Câmara dos Vereadores de Retrópolis esteve presente na figura dos seus vereadores e também secretários municipais, né? Então eu na figura como secretário de infraestrutura. Vamos ser o secretário de quê mesmo? Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. Esse outro cara aqui, secretário do lado aí, é secretário de Educação. O João é secretário de Turismo. E temos o Rogério, secretário de Segurança Pública e... Segurança Pública? Segurança e Ordem Pública. Secretário de Segurança e Ordem Pública, muito bem assessorado pelo pacificador, né?
Sim, e tivemos também o auxílio do David, né? Que é o... ele não é secretário, né? Pode dizer que ele é subsecretário de comunicação. Ele é assessor de comunicação. Sim. Assessor de comunicação. Ele me perguntou outro dia quando é que ele vai tomar posse do cargo. E a Cláudia é secretária da Receita. Secretário da Receita, verdade. A gente precisa depois acertar qual o cargo secretário do César. Ah, sim. Mas o que rolou lá? Bom, começando pelo óbvio, você trouxe seu ômega funcionando bonitinho, 0 bala, maravilhoso. Sim, eu levei sempre MSX eu faço o possível para levar 2 micros, né? Então o ômega já estava com a placa pronta, só estava faltando acertar a questão da barra de espaço. Eu coloquei as teclas, né, as keycaps, né, as capinhas das chaves do teclado. A parte da barra de espaço eu arrumei depois da MSX Rio. Consegui arrumar a questão porque a barrinha era um pouquinho maior, consegui com a ajuda de um professor lá do curso técnico de mecânica lá na escola, um abraço pro Jarbas, que me ajudou nisso. A gente foi lá, acertou e colocou, tá resolvido. Levei o ômega somente sem gabinete, espero que em breve ele já esteja com o gabinete montado dele, mas levamos para ver e tá funcionando muito bacana. Levei inclusive uma coisa que é uma curiosidade que eu pretendo fazer um post pro site, que é sobre um retroscaler que vende é um upscaler para HDMI que vende na AliExpress. E de um lado você entra com o sinal vídeo componente, S-vídeo ou vídeo composto, do outro lado sai HDMI. Funciona com um carregador de celular e fizemos experiências lá, particularmente como o ômega tem S-vídeo, foi a primeira vez que eu liguei ele no S-vídeo, liguei ele, botei lá, pegou a animação da abertura, porque se você liga no vídeo composto, ele perde os primeiros frames da animação do 2 Plus, que é as linhas que vêm e se juntam no meio, só vai aparecer montado. No S-vídeo ele pega tudo. E levei para mostrar, né? Foi muito bom, muito legal. O pessoal viu todo mundo perguntando do ômega. Quando eu quero ver 2 placas em cima de uma mesa, né? Que isso? E levei um micro meu que não ia há muito tempo no encontro, que é meu Canon V8, que eu digo que ele é o caço que deu certo. É bonitinha essa máquina. Essa é a máquina, Juan. Lembra aquela vez que a gente comprou umas coisas que o pacote foi parar no Recife? Ah, eu lembro dessa história. Foi parar no Recife. Tinha coisa minha nesse pacote? Tinha coisa tua nesse pacote, tinha esse micro. Aí eu lembro muito bem da sua frase. Eu nunca fiquei tão feliz de pagar imposto. Porque o pacote foi dado perdido e te ligou pros Correios preocupado. Você, o Correio falou: não, a gente não quer dizer que a gente perdeu. Está aqui, só que a gente não sabe onde está. A gente vai localizar, vocês vão receber. O pacote foi parar por alguma coisa, um erro dos Correios, foi parar em Recife e voltou. A gente pagou o imposto, tinha coisa sua, tinha esse micro, e a gente recebeu e foi. E assim, ele só tem 32K de RAM. Antes que alguém se anime e botar 64, acho que não cabe. Não cabe em termos de gabinete, tá? Mete uma ideia mapa, ele tá tudo certo. É o que eu fiz. E assim, o único incômodo é que o direcional dele é lá em cima, mas o teclado dele é bom de digitar. É um tecladinho gostoso de digitar. E levei, é claro, o que você aparece nos encontros, o meu monitorzinho, né? Meu monitorzinho de 5 polegadas. Porque ninguém tem um monitor para fazer as pessoas ficarem cegas. Ninguém tem um monitor tão charmoso quanto o meu, né? Por favor, né? Então, levei ele. Além dele, o que mais que tivemos? Tivemos o Rogério Bellarmino usando um Turbo R com 2 placas com 2 cartuchos da Tecnobytes, uma OPL4 e mais Power Graph. Não é Power Graph, ele usa o vídeo normal do MSX2. Uma USB Mapper cheia de memória para rodar o jogo Sales Discontinued, que a gente até fez um post sobre esse jogo, um Adventure gigantesco, que lembra aqueles Adventures point click de PC da segunda metade dos anos 90, mas roda no MSX. A única coisa que ele exige fora do padrão do MSX é uma OPL4 para som. Aí temos a Shockwave da Tecnobytes, que cumpre muito bem os requisitos, e o povo ficou lá jogando o Advent, que eu não cheguei a mexer nele, mas parece muito divertido. Um enredo bem sarcástico. Eu fui ler o manual dele outro dia, eu vi, é muito engraçado. Os caras fizeram esse roteiro muito interessante. E é um Adventure point and click, assim. A única coisa que tem, assim, certas passagens de tela é meio lento, porque ele tem que parar e vai ler do cartão. E lembrar que o barramento do MSX não é dos mais rápidos, né? Mas pelo menos assim, um jogo muito legal.
Mas sabe, olha só, de acordo com os desenvolvedores do jogo, sabe qual é o maior gargalo de lentidão? É você jogar o áudio para a memória da OPL4. Isso é mais lento até do que acesso a RAM e VRAM. Eu li isso no site deles. O pessoal, para quem não lembra, quem não viu o post, aliás, vejam o post lá, quando a gente comenta, o Juan comentou no post dizendo que o pessoal meteu o louco. Quem fez foi o grupo NOP, que andou sumido um tempo, um grupo holandês, mas ele fez alguns demos como cálculos e alguns outros materiais para MSX, e eles fizeram agora que esse ano a MSX Dev está aberta para qualquer categoria, MSX1, MSX2, não precisa ser ROM, tudo, e aí eles meteram louco com um jogo de 36 mega. Provavelmente nunca no mundo alguém fez um jogo para MSX com esse tamanho todo. Não, mas não vai querer aparecer alguém para olhar e dizer assim: não, mas podia botar isso num cartucho? Não, botar em fita cassete. Não, o cara vai pedir para cartucho. Acho que um dos maiores jogos que tinha pra MSX é um... Nossa, esqueci o nome do jogo. O João tá aqui pra ajudar. Que tem um ilustrador que lembra... Tem traço muito parecido com o do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que é um jogo que tem acho que 10 disquetes na MSX. Burai, eu acho. Não, o Illusion City tem 8 disquetes. Tem jogos maiores. Acho que tem jogo de 11 disquetes. Mas, gente, 36 mega esse. E esse jogo, e assim, bem usado, sabe? Tá bem divertido, bem feito. Você tem toda, como falou, Juan, tem toda a cara de um Adventure dos anos 90 da LucasArts. Toda aquela cara. Aquela ambientação, gráfico, som. Você joga com mouse. Pô, sensacional. Agora, Juan, conta a história do Plus 4. Era um dos intrusos que tivemos lá na... Sim, porque eu fui totalmente promíscuo nessa... aliás, obrigado, Ricardo, por vocês se flexibilizarem e ter um pouco mais de tolerância ao poliamor nas MSX Rio, né? Que você não fez cara feia, porque eu não levei nenhum MSX para MSX Rio, e levei, mas as duas foram por uma boa causa, né? Primeiro o Nitron, que foi doado pro Museu Capixaba. O amigo lá do Flávio apareceu para levar, e também um manual do Schmeck que vai ser escaneado, beleza. Mas o realmente legal foi o Commodore Plus 4. Eu tinha esse computador que eu comprei ele sem fonte, porque eu fiz um post narrando essa história, mas vou dar o resumo. Eu comprei sem fonte anos atrás, tava parado pegando poeira no meu armário, até que um determinado dia o Vitor Shvidchenko disse, todo triste no grupo de Facebook, que o Plus 4 dele deu defeito. Aí eu imediatamente falei, opa, ele tem fonte. Pedi para ele levar a fonte para testar. Aí a gente foi, ligou a fonte dele no meu computador, ligamos o vídeo, e eu tava tipo assim, ó, 99% de chance de não funcionar. Eu vou ligar, vai aparecer uma tela preta, ou então só vai aparecer nada, só vai ligar o LEDzinho de pauta, nenhuma expectativa. Liguei, pá, entrou o Basic. Tá funcionando zero bala o micro. Ele sempre esteve perfeito, o problema era só a fonte. E eu paguei $20 por esse micro, gente. $20. Dá aproximadamente R$588, não é isso? Hoje. Porque amanhã já deve ser uns 700. Mas isso. Na época eram 50 e poucos. Com 50 e poucos. Pagou? Dado. Não, foi dado. Mas tipo assim, provavelmente não funciona, fica aí, ele tá bonitinho, tá na caixa, tá com uma análise, etc. Mas provavelmente não funciona, mas nem vou me importar muito disso. Funciona! E tipo, eu já tive algumas alegrias grandes nesse hobby de retrocomputação, mas essa foi uma das maiores. Nossa, eu fiquei pulando igual uma criança lá. Você foi testemunha, Ricardo e Roger Manizou foram testemunha da minha reação. O meu TI-99 tem uma inscrição, deve ter sido comprado em alguma venda de garagem. O meu TI-99 tem a seguinte inscrição na caixa: Working, yay! E você também levou as canecas, né? Sim, vendi mais ou menos metade do meu estoque de caneca, o pessoal gostou. A caneca do logo antigo, né, que eu fui voto vencido e ele não é mais usado nos posts, mas tudo bem, eu não tô chateado com vocês de maneira alguma, de vocês terem tirado a minha... E aqueles bonequinhos voodoo? Bonequinho voodoo? Aquele que você tava espetando, outro dia da gente. Não, que é isso? Amassando com a caneca. Eu não sei do que vocês estão falando. Ai, peraí. Ai, tá doendo aqui.
Tá doendo aqui. Não tem nada. Tá me espetando aqui. Não tem nada a ver com isso. Mas as canecas vão voltar a ser postas à venda em Jaú, que a gente vai para Jaú. Iremos para Jaú e convidamos a todos vocês, nossos ouvintes, tiverem a oportunidade de irem para Jaú, estejam lá presentes, porque vocês verão uma coisa que a gente não consegue desde antes da pandemia, desde 2019, reunir os 5 membros dessa quadrilha, dessa Câmara dos Vereadores. Toda a Câmara estará reunida e nós vamos fazer a tradicional foto dos 5 juntos. Sim. Quando a gente temos que fazer essa foto, temos que substituir a foto no site. E estaremos lá e convidamos a vocês, inclusive para quem tiver interesse em comprar caneca, a ideia é que essa caneca seja vendida apenas presencialmente. Ela não será enviada pelo correio, então o Juan vai levar algumas unidades. Vocês poderem comprar e poder dizer, aqui bebe o seu Repórter Retro. Exato. Tivemos também a presença da Melanie, a senhora Dreamcast. A senhora Dreamcast, né? Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que pelo que o Juan fala, pelo que o João fala, ela talvez seja a maior especialista, a maior colecionadora de Dreamcast do Rio de Janeiro, né? E ela obviamente levou um Dreamcast, a gente ficou lá fora, e o Franklin, né, nosso chapa de Magé / Petrópolis, o Franklin levou uma TV. Majópolis, pronto. Levou uma mesa, levou coisa, não, já levei uma mesa, vou estar aqui. Ele falou, tô com essa TV aqui que eu trouxe, mas essa TV eu não sei se está funcionando. Por quê? Falei, onde é que eu comprei no caminho vindo pra cá? Aí eu parei, olhei, peraí, você comprou a TV? Eu tava passando, olhei, vi essa TV aqui, olhei, quanto só que parei o carro, quanto só quer? R$100, beleza, eu quero. É uma TV de tubo da Toshiba, que eu acho que é 20 polegadas, tela plana, e tá funcionando. Da Toshiba não, da Sempre. É que dá na mesma, mas é da Sempre. Não, aquela era da Toshiba, a da Sempre era outra. Ah, tá, mesmo controle remoto. É mesmo controle remoto, era outra. Mas a Melanie trouxe um montão de consoles diferentes. Ela também não é fiel e monogâmica como você. Ela... Como todos acreditavam, né? Ela trouxe Dream... Não, mas ela é ceguista. Mas ela conserta Atari. Sim. Ela conserta Atari. Sim. Mas ela trouxe, inclusive, um Mega Drive adaptado para aceitar carregador de celular como alimentação. Além disso, nós tivemos, só antes de passar para citar também, o WSX do João, tava lá. O João levou o seu WSX, até foi engraçado que eu olhei. João, você tem um WSX? Tem, há muito tempo. Eu falei, tô esquecido mesmo. Não lembrava que você tinha um WSX. O truco não foi, mas uma criação do truco foi. O Marcelo Correia trouxe um Hot Beat, um Hot Beat normal, branco, e eu olhei, ele tava jogando uma coisa que parecia Vampire Killer, mas certamente era tela de MSX2. Falei, opa, o que tem aí não é uma placa-mãe de Hot Beat. Ele realmente era um SMX HB. Ele inclusive deixou o micro aberto para dar aquela levantadinha no teclado para mostrar pra galera que realmente era um SMX HB. O que tinha debaixo do capô. E o jogo que ele estava jogando, interessantemente, não era o Vampire Killer, era um port do Castlevania recente, feito pela Imanok, né? O mesmo grupo que... The Cure. É o The Cure. O The Cure ganhou lá dos primeiros MSX Dev. Ele fez o... 2005, eu acho. Ele também fez o Chupinaço, que é um dos meus... Tá nos meus top 3 de jogos favoritos de MSX. Juan, o jogo The Cure, ele tem duas curiosidades muito interessantes, né? A primeira, assim, eles fizeram em 48K, o que a Konami fez em 128, né? Isso é um. E o 2, o ROM é também um COM. Se você rodar o The Cure, renomear o arquivo para .com e rodar na linha de comando, ele também roda. Que isso? Muito engraçado, muito legal isso. E o Marcelo usou o seguinte, a SMX HB tem Wi-Fi. E com a implementação para o NAPI feita pelo Duvaldo Costa. E aí ele conectou, me pediu a senha de Wi-Fi do lado do Mério, eu passei para ele. E ele conectou. E no final, vocês olharem o acervo de fotos que está lá no site msrio.com.br. Aliás, pedimos a todos que tiraram fotos em encontro, quiserem compartilhar essas fotos, colocar no nosso acervo, entre em contato, a gente vai dar os devidos créditos. A gente gostaria de poder colocar para reunir o maior número de fotos possível do encontro. Ele estava jogando num BBS, jogando Pac-Man. Pac-Man modo texto. Pac-Man modo texto. E colorido.
E tava legal, tava um pouco lento, mas era pra esperar milagre, né? Mas tava funcionando. Ai, cara, eu perdi isso. Se eu tivesse me lembrado, sabe o que eu pedia ia pedir pra ele rodar? Pra rodar aquele render de Star Wars em ASCII Art. Ah, sim, é aquele com o Telnet no Blink and Light, sim. Sim. O towel.blinkandlights.nl, se eu não me engano. Vamos tentar nos lembrar disso para Jaú, se alguém tiver um MSX com 80 colunas ligado na internet. Sim. É assim, então ele levou, mostrou, até falei, olhei assim, porque eu também tenho um SMX HB. Eu olhei assim, Marcelo, tá conseguindo fazer as coisas? Não, filho. Eu falei, precisamos conversar, eu preciso saber como são essas coisas aí. Não, tranquilo, depois de conversar eu te passo as dicas. E lembrar, ele também levou um PC que é velho, mas ele produziu algumas Covox. Eu acho que é conhecimento geral do que seja uma Covox, né? A Covox é aquela placa de som conectada na porta paralela. E ele produziu algumas Covox e estava vendendo. Ele já vendeu a primeira leva, está fazendo a segunda e está fazendo inclusive aquela plaquinha que ele adiciona a Covox para dar mais qualidade no som. Eu não lembro o nome, acho que é Sound Sample, não me lembro o nome. O engraçado foi a motivação dele para começar a fazer a Covox, que ele tem aquele micrinho que o som só funciona em Windows 95, não tem driver para DOS. Então, quando ele queria jogar em DOS modo real e jogar um Doom da vida, um Wolf 3D da vida, ficava sem som. E ele fez a Covox justamente para ele poder ter som nos jogos de DOS puro. E ele produziu, aí ele vendeu a primeira leva, surpreendeu, fez a segunda, tá vendendo, e aí ele inclusive veio falar comigo. Tô ganhando agora eu tô com um pouco mais de confiança. Eu acho que eu vou montar um Ômega. Pra mim. Falei, bem-vindo ao clube. Tivemos também o Augusto Bafa, trazendo o Bafa 2, rodando como MSX1. Então ele inclusive teve uma longa conversa dele com o Rogério Bellarmino, né? Presenciamos aqui uma longa conversa. E ele botou no MSX, rodando como MSX1, e rolou um duelinho de Hyper Rally contra um Toshiba, né? MSX Toshiba. Engraçadíssimo que ele de quem era aquele Toshiba? Acho que era um dos primeiros MSX. Ele é o segundo, se não me engano, aquele Toshiba é o segundo MSX a ser lançado, aquele modelo. Eu tenho um vermelho, tem umas 10 versões daquele micro. Aquele MSX saiu umas 10 versões diferentes. Contar as versões que saiu no Japão, que saiu na Europa, tudo. O meu, por exemplo, é o HX10T, que é o vermelho. E, se não me engano, aquele micro acho que era do Fábio Peixoto. Aliás, o Fábio Peixoto levou um Sanyo Wave 23, que eu, na minha modesta opinião, é o Sanyo mais bonito, ponto. Eu acho o Sanyo mais bonito. A cor, o design, eu acho aquele micro lindo, ponto. Me julguem. E eu acho que aquele Toshiba era dele, se eu não me engano. E obviamente idêntico, né? Porque o Bafa 2 ele usa componentes raiz, né? Um Z80 de verdade, não tem FPGA envolvido, um Z80 de verdade, um PSG de verdade, um PPI de verdade, tudo. É um MSX1, sem tirar nem pôr. É mais um fabricante de MSX1 para você ter, tá, Ricardo? Aham, tá bom. Vai sonhando. Cara, não desista do seu objetivo de vida, Ricardo. Uma coisa que eu queria ressaltar antes de fechar, algumas coisas, por exemplo, ressaltar o Alexandre Amaral, que chegou lá no encontro de tarde. Aliás, uma coisa legal, antes de falar do Alexandre, foi que muita gente veio no encontro. Então é isso, eu queria agradecer ao David, né, ou Davi. Ele trabalha lá comigo na escola e ele já, os eventos, ele tem ajudado a fazer impulsionamento no Facebook e não tem cobrado nada disso da gente, tá fazendo isso de bom grado e tá adorando, tá curtindo. E é um rapaz, assim, muito jovem em relação a gente. E ele vai pro encontro, tá se divertindo. Então, assim, por exemplo, na Retro Rio, ele passou boa parte do tempo, um bom pedaço de tempo, conversando com o pai do Marcelo Sávio e saiu de lá com um convite para um almoço, para almoçar junto com a turma, os amigos do pai do Marcelo Sávio. Saiu, almoçou com eles, conversou, falou sobre aviação, não sei o que. Eu até falei com ele, rapaz, você dizer, não, professor, tá fantástico, adorei. Pô, vi um monte de coisa nova que eu não conhecia, fiz contato, ganhei livro, não sei, pô, adorei. E lá também, então assim, ele tem feito uma ajuda muito grande nessa parte de impulsionar no Facebook, de divulgação, tem ajudado. E muita gente nova apareceu. Apareceu, por exemplo, um rapaz, o Gilberto, que ele chegou lá, falou com a Cláudia, minha esposa, e a Cláudia veio falar assim, Ricardo, esse aqui é o Gilberto. Ele não sabe nada de MSX, nada. Aí ele chegou pra mim, eu não sei nada, eu queria conhecer, você me mostra? Eu falei, vambora, né? Aí veio o professor aqui e começa a falar, né? Aí pá, eu falei, Gilberto, fica à vontade, pergunta tudo, fala o que você quiser,
pessoal vai te explicar, fique à vontade, assim. E ele curtiu pra caramba. Então, assim, teve muita gente nova aparecendo. Ele só não curtiu mais do que o Léo. Só não curtiu mais que o Léo, o filho do Zé Luiz da Marluce, né? Que jogou um bocado de Knight, jogou Knightmare, jogou... Ele jogou um pouco em cada computador, ele aproveitou. Deitou e rolou, né? Ele tem o quê? 5 anos? 6? 7, vai fazer 7. Então, ele curtiu bastante, assim, mas teve ele e muita gente nova apareceu. Muita gente que não conhecia. Então, assim, eu sempre digo que uma métrica de encontro é sucesso quando você começa a ver muita gente nova. Infelizmente, algumas pessoas, figurinhas carimbadas, não puderam aparecer. Alguns por motivos de saúde, outros por causa de problemas que aconteceram, situações que aconteceram que, infelizmente, não puderam vir. Mas a gente teve muita gente nova e gente que reapareceu. Um que eu queria ressaltar, o Alexandre Amaral, né? Que contou pra gente a história. Ele apareceu no encontro em 2018, depois ele deu uma sumida. Ele veio com um aparelho na perna, então um problema, veio com muleta, bateu um longo papo com a gente, curtiu. Aí depois deu uma sumida, passou, veio pandemia, ele teve Covid, ele ficou internado, foi desenganado pelos médicos, ficou mais de um mês internado, saiu, se recuperou. Passou por algumas situações desagradáveis, porque a gente sabe que infelizmente acontecem, né? Com gente, infelizmente com pessoas relacionadas à comunidade. Mas eu lembro que eu falei com ele, falei, Alexandre, quando você quiser comprar alguma coisa de MSX, falar, conversa com a gente, cara, pode perguntar. Aí depois eu vou chamar você de meu guru. Eu falei, guru nada, cara, não sou guru não, eu só isso aqui. Porque uma coisa que é muito importante, muito cara pra nós eu entendo muito que é esse sentimento de comunidade, de um ajudar o outro, né? Então um tem, ajuda, empresta pro outro e fala. É uma coisa que tem, por exemplo, em 2009 a gente teve um encontro que o Carlos Cardoso, né, que é o Cardoso, né, conhecido como Cardoso, twitteiro, blogueiro, tudo assim, conhecido, foi no encontro. E ele escreveu um artigo no Meio Beat sobre o encontro. E ele falava, ele via as coisas muito impressionado, o pessoal falando que estava lá, expondo o que estava fazendo, no caso ele estava mostrando um trabalho da Tecnobyte, e ele falou uma coisa que ele achou muito interessante, muito legal, que as pessoas paravam, no caso, por exemplo, foi no caso o Asen, paravam e falavam, olha, eu consegui fazer, mas é porque esse cara aqui apontava outra pessoa. Ele fez isso aqui e eu peguei o que ele fez e estou usando aqui, ó, dando devido crédito. Então, tem isso muito de comunidade. E o Alexandre, quando ele falou comigo, ele falou, mas eu não tô tendo tempo no micro, não tô conseguindo usar. E o Alexandre, traz o micro pro evento. Não, mas Ricardo, traz o micro pro evento, Alexandre, a gente vai fazer ele funcionar, você vai sair com o micro funcionando, ou então vai sair dali alguém levando para consertar. A gente dá um jeito. E ele levou, a gente testou, foi lá, aí ele viu que a situação era mais fácil, explicamos coisa, um monitor dele tá com problema, já saiu o monitor de lá para levar para o conserto, já foi ver, e ajudamos, e já conversamos, aí ele testou meu upscaler que eu levei, e ele me deu um abraço a mim e o Rogério, assim, falou, pô, ele quase chorou ali, de alegria. Retorna aí, qual era o micro dele? Ele levou 2 micros, ele tem um FSA1F, que é o MSX2 da Panasonic, aquele com drive, e um Expert, né? E ele não lembra, estava com problema, assim que a gente conseguiu fazer as coisas funcionarem, explicamos, vimos lá, o monitor tá estranho, isso pode ser isso, vamos ajustar aqui, essa imagem está saturada. E aí o Rogério ajudou, eu dei uma ajuda, demos algumas opiniões, aí eu falei, mostrei o upscaler para ele, posso ajudar? À vontade, pega o teu micro e liga aqui. Fui lá, puxei o fio de linha, liga aqui, testa aí, à vontade, testa, vê se funcionou. Ele, pô, tá bom isso aqui. Eu falei, testa aí, porque eu nunca testei com jogo. Mas quem não sabe, eu recebi esse upscaler na semana do evento. Primeiro dia que eu liguei, foi lá, na MSX. Então eu não sabia, tipo, qual é o lag que ia dar, se ia dar lag pra jogo. Tava na mesma incógnita que eu com o meu Plus4. Exatamente. Aí eu fiz lá e ele perguntou, puxa, mas isso aqui é legal, cara, tá funcionando. Ele ficou tão feliz assim, me abraçou depois, abraçou o Rogério e falou assim, ele começou a se emocionar com a gente. Eu falei, pô, cara, daqui a pouco eu vou me emocionar aqui também. Ele, pô, vocês estão sendo meus amigos aqui. Eu falei, cara, isso é comunidade, a gente quer um ajudar o outro, quer falar, compartilhar, trocar ideia, fazer assim, isso aqui. Aí ele até já falou, olha, quando tiver uma festa da solda, se vocês me permitirem e puderem me convidar, eu gostaria muito de ir. Eu não vou atrapalhar não. Não, você já está convidado. Falei pra ele, você já está convidado. Quando a gente fizer uma festa da solda, a gente tem que lembrar, a gente vai chamar você. Vamos. Pra você vir também, pra você integrar, pra bater papo, pra conversar, comer pizza, beber refrigerante e queimar estanho.
Então, assim, foi ele e muita gente, assim, e foi muito legal na MSX Rio, ver coisas acontecendo, assim, né, máquina que você, no caso, máquinas que o Juan levou, você levou, né, Juan, pra vender, e vendeu algumas. Sim. Né, algumas máquinas lá, tem gente que saiu feliz, você saiu feliz, a gente saiu feliz com máquina, o Franklin também vendeu coisa dele. Então tinha mais gente participando e conversando. As pessoas que realmente saíram felizes desse encontro foram o João e o Juan, porque eles tiveram menos coisa para levar para casa de volta. Sim. Não. Mas o meu carro saiu bem cheio. Assim, eu vou dizer assim, cansou. Porque eu fui no dia anterior com o Rogério para arrumar as coisas lá. Então deixar tudo arrumado, preparar tudo. O lanche que foi, até contar o relato do lanche. O lanche, tudo que foi vendido foi arrecadado porque o Exército de Salvação faz uma campanha todo ano que a gente chama do Esforço Nacional de Missões. Então, o Exército no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, está incumbido de ajudar o trabalho do Exército de Salvação no Mali. Agora, há alguns anos no Mali. O Mali é um país na África, um país muito pobre, e eles têm feito um trabalho muito forte, principalmente com mulheres lá, com partes de questão de alfabetização, de trabalho para as mulheres de independência financeira, para começar com trabalhos assim. E aí está fazendo essa arrecadação. Então, o que foi feito? Foi proposto até pelas senhoras lá da minha igreja, e a Cláudia, minha esposa, teve mais à frente. Vendeu o lanche. Teve o lanche da Retro Rio, mas as pessoas que fizeram o lanche da Retro Rio, também da Retro Rio foi o mesmo objetivo, não poderiam estar, então elas assumiram. E aí teve a ajuda de algumas senhoras lá da igreja, da pastora também, foram lá para preparar, fritar pastel, e o pastel fez sucesso. Todos os pastéis que a gente levou pronto. Na véspera da MSX Rio, eu tava fechando pastel com a Cláudia em casa, fechando pastel, cortando bolo, botando embalagem, tudo lá. Vendeu todos os pastéis rapidamente. Elas tiveram que sair para comprar mais massa de pastel, para fazer mais pastel, para vender. Lá o pessoal adorou o pastel. E todo esse dinheiro arrecadado, depois, assim, não foi fechada a contabilidade, mas depois eu vou divulgar, eu pretendo botar no site, inclusive avisar o pessoal, olha, o dinheiro arrecadado foi tanto, vai tirar, no caso, o gasto, né, do que foi tipo, dos insumos foram comprados, mas a mão de obra foi toda doada, e depois eu vou relatar, eu pretendo relatar para todos vocês o que é que foi, quanto foi arrecadado, quanto vai ser enviado, tá, a Malha. E foi muito bom, porque pra gente é ótimo, a gente tava com a cozinha ali do lado, é uma cozinha nível industrial, então dá para usar, podemos usar. As mulheres ajudaram, assumiram essa parte. Foi até engraçado, uma hora que eu olhei na cozinha, tá a Marluce, esposa do Zé Luiz, né? Marluce com uma touca na cabeça fritando pastel. Aí eu olhei assim, Cláudia, a Marluce, ela disse que queria ajudar. E ela veio para dentro. E aí depois ela falou assim, os pastéis dela são os mais saborosos que ela melhor fritou. Os melhores são os que ela fritou. Aí assim, então teve isso, foi muito bom. No geral, o que eu posso dizer assim, dá uma canseira danada fazer MSX, dá uma canseira. A gente saiu 8 horas da noite lá, e aí o pessoal falou, o Rogério depois falou comigo, não, Rogério, eu vou pra casa, eu tô cansado. Eu vou pra casa, cara, eu tô cansado. Então, não tinha condições de ter after dessa vez, aí estava não tinha, a gente estava sugado. Mas foi muito bom. Foi uma MSX Rio, foi divertidíssimo. Eu convido a todos que visitem o site lá, o msxrio.br. A galeria de fotos já está lá. O nosso Instagram já tem vídeos, principalmente o Juan postou vídeo lá, né? Fez um vídeo, eu vi um vídeo rápido, eu não parei para ver ainda. Você fez um vídeo assim, mostrando todo o evento, não foi, Juan? Eu sempre faço isso desde 10 anos atrás que eu faço desse jeito. Faço um correndo todo, mostrando todas as máquinas, passando por todas as bancadas, mostrando todos os ambientes. Pelo menos um vídeo desse jeito eu tenho que fazer. Pois é, eu não vi esse vídeo até agora, eu tenho que parar e assistir. Quero parar e ver. Então assim, foi muito bom, eu agradeço a todos que vieram. Não, gente, não vai ter MSX em dezembro. Tem gente que perguntou, vai ter uma agora em dezembro? Eu falei, não, gente, não vai ter condições. Dezembro é aquele negócio, dezembro é o final de semana do ano. E nós já temos um compromisso, e aí eu já aviso, convido a todos, que no dia 11 de dezembro, domingo, quem estiver no Rio de Janeiro, vá ao encontro do Canal 3, que vai ser um espaço na Tijuca, eu não sei onde vai ser. Eles vão abrir os ingressos para você comprar ingresso, o modelo deles é diferente, então eles vendem ingresso. Convido a todos que estejam lá, que visitem. Eu vou levar um MSX, eu tô com vontade de levar o meu Pioneer com o Laserdisc, para botar uns jogos em Laserdisc para rodar,
E por si só é um trambolho maior do que eu levei pra MSX Rio, que é um treco grande pra caramba. Eu tô com vontade de levar pra mostrar. O pessoal do Canal 3, quando eu falei, porra, traz, eu quero ver isso. Caramba! Eu falei, não, tô com vontade de levar. Não, traz, por favor, eu quero ver. Então, vai ter esse encontro. Antes, em novembro, vai ter o encontro de Jaú, 12 a 15 de novembro, em Jaú, óbvio, né? Então, o pessoal que estiver por perto, o interior de São Paulo, não deixem de ir. Pelo menos um dia, vá lá pra ver. Eu não vou estar todos os dias, eu devo estar lá a partir do domingo à noite, mas não deixem de ir, sempre é um... Encontra aquele negócio, né? Vale muito a pena, sempre é divertido demais, sempre é muito bom a gente ir. Então, vocês estejam presentes aí, e a gente já estamos começando a ver, pretendemos começar a ver as outras coisas já para 2023, já começar a fechar as datas. Prestigiem também, pessoal do Sul, antes que eu me esqueça. 5 de novembro vai ser a Retro SC, vai ser em Florianópolis, é o encontro de Retro Game e Retrocomp de Santa Catarina. À frente o nosso amigo Eduardo Lois, nosso chapa, ele que está à frente da organização. Então já está com o espaço fechado, vai lá, retrosc.org, dá uma passada lá para ver. É uma semana antes de Jaú, é isso? Uma semana antes de Jaú, exatamente. Não sei se vai ter encontro de MSX em São Paulo, eu acho que não. Normalmente é a primeira semana de dezembro. Não falaram nada ainda, não tenho certeza. Videomagia, não sei como é que tá isso, teria que perguntar ao Marcos Garrett, mas ele tá todo enrolado agora por conta do lançamento do documentário, né? O documentário Loading. Na hora que vocês estiverem ouvindo isso, já terá sido lançado. E esse outro sujeito que tá aqui do lado já pediu que vai ter sala VIP pra imprensa e se vai ter tapete vermelho. Ele quer desfilar, né, Giovanni? Já até aluguei o vestido. Então, eu não sei se vai ter encontro da Videomagia, mas inclusive até agora começou uma articulação do pessoal que organiza encontros. Vamos começar uma articulação para a gente tentar encaixar as datas e montar um calendário único já para 2023 de calendários ao longo do Brasil, né, de eventos, e dizer já que há uma possibilidade de termos em 2023 um encontro, quem sabe alguma coisa em MSX em Niterói. Eu vivo enchendo a paciência do pessoal de Niterói. MSX Força! MSX Nikit. A gente não pode falar não, Giovanni, lembre-se que a MSX Rio começou em Niterói. A primeira MSX, as duas primeiras MSX Rio ocorreram em Niterói. Peraí. Não, foi a Peraí, Araribyte. Sensacional. Tá lançado a sugestão pro nome. Araribyte. Tem que sugerir a eles, boa. Então, a primeira MSX Rio foi lá, em 97. Cara, virou efeméride. 25 anos da MSX Rio. E depois as duas Expo Salt, 99 e 2000. 98 foi na UERJ. Aí depois a gente veio direto pro Rio mesmo. E vamos ver, porque o Franklin, nosso chapa, tá montando um bar retro em Petrópolis. Ele tem vontade de abrir o espaço para eventos. Então pode ser que, não sabemos, pode ser, claro, fazendo uma especulação em cima do que ele dizer, né? E o Franklin vai estar ouvindo isso e ele depois vai brigar comigo. Briga não, tá, amiguinho? Briga não. Mas pode ser que no futuro a gente possa ter um encontro, quem sabe, na região serrana, lá em Petrópolis. Aliás, vocês sabiam que antes de lançar a ideia de Retrópolis como novo nome para o podcast, eu tinha essa ideia na cabeça só como um possível encontro retro na região serrana? Vai se chamar de Retrópolis. Sim, eu tava com essa ideia na cabeça antes de você vir com a sugestão de mudar o nome do podcast. Aí eu fiz um repurposing da ideia de um encontro e passou a ser o nome do podcast e da nossa comunidade, em vez de nome de um encontro. Mas não quer dizer que também não possa ser o nome do encontro, porque um encontro retro em Petrópolis, nada mais natural que eles chamar Retrópolis. Retrópolis, verdade. Então, assim, há essa possibilidade, esperamos muito que, então, já fica aí, Fábio Peixoto, Vitor Setúbal, pessoal de Niterói, Franklin, já vai sabendo, a gente gostaria muito de poder ir a encontros que a gente não tem que organizar, tá? São os que a gente mais gosta de ir, que a gente só tem que levar o micro, montar tudo, dar um alô, montar e usar, curtir e bater papo. Então a gente adora fazer encontro também, tá? Mas esses que a gente não tem que pegar e se estressar com as coisas que falham na última hora, que tem que resolver, esses a gente prefere quando a gente não tem que se estressar.
Então vamos ver, né? Vamos ver para 2023 aí, a gente já voltando à atividade, os outros encontros. São José dos Campos já está confirmado, vai ser no Carnaval, acho que é 17 a 21 de fevereiro. Eu não vi a data do Carnaval, vai ser lá o MSX Folia, o Carnaval, vai estar lá o encontro. Não sei quanto à questão do encontro de Curitiba, de MSX, não sei quanto do TK, mas gostaria muito que voltasse, tivesse acontecendo. E que venham mais, né? Encontro do pessoal de Amiga, galera de Apple II. Pô, eu quero ir para encontro, gente. Eu tô percebendo que a energia coletiva para encontros de retrocomputação tá voltando com força total, porque eu duvido que seja só a gente que tá bombando. Eu acho que Jaú vai bombar, que o Canal 3 vai bombar. Eu acho que a comunidade retro tá voltando com força. Tomara, cara, tomara. Espero mesmo, né? A gente teve um encontro do Canal 3 agora que saiu em agosto, que a gente fez aquele post comentando. Esse foi gigante. Gigante. Vocês viram as fotos, né? Fotos, aliás, gentilmente cedidas pelo nosso amigo o Jacó, né? Os vídeos também cedidos por ele, né? Assim, o encontro foi gigante, foi mega. Tava lá a galera do MSX, então tava lá Mário Cavalcante com o stand da Clube MSX, tava lá algumas pessoas como nossos conhecidos, o Marcos Garrett tava lá, Daniel Ravazzi tava lá, então tava uma galera lá, mas assim, aquele encontro com a gente foi gigante. Você falou que o encontro foi mega, mas isso não quer dizer que ele tenha sido dedicado à SEGA, não, tá? Sim, ele foi muito grande, muito impressionante aquele encontro, assim. Então, vamos ver, né? Esperamos que a gente possa ver outros assim. Temos outros encontros grandes desse jeito, pessoas participando, mais gente vindo, conhecendo, se interessando, né? Os meus alunos não foram na MSG, eu cobrei deles, eu apliquei prova para eles agora essa semana, na semana seguinte. E caíram 9 perguntas sobre o MSG Rio, né? Não, na verdade não era a minha prova eles vão fazer eles fizeram na semana seguinte, eles vão fazer na semana seguinte mas né, a prova já tá pronta, senão eu ia fazer uma prova só perguntando coisa da MSG Rio. Aí eu virei e falei, pô, vocês também. Aí ela falou, ô professor, você furou, não sei o que. Eu falei, não, e vocês que foram comigo não foram na MSG Rio? Ah, é? Ah, professor, dá um desconto, a gente tava estudando pra prova de química. Então, assim, mas foi muito bom, vamos ver, né? Esperamos que em 2023 a gente tenha outros encontros, mais encontros, que eu quero poder viajar. Vai lá. Tem uma pessoa, por exemplo, falou que queria fazer um encontro no Nordeste. Falou uma vez que queria fazer um encontro em Fortaleza. Aí eu falei pra ele, marca num período de férias e vamos ver se a passagem de avião cai de preço. Porque a gente vai, faz o encontro, manda as mulheres pra praia, a gente vai fudebar. A gente vai pros micros. Manda elas pra ir pra praia. Vamos ver. Então é isso, gente. Mais uma vez, a todos que tiveram na MSX Rio, muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Fechated. E acabou menos um repórter retro, dizer, mais um repórter retro. Gente, obrigado por sua audiência, obrigado por prestigiarem os nossos encontros, obrigado por prestigiarem os outros encontros, obrigado por prestigiarem a retrocomputação, obrigado, até mês que vem. Beijo. Gente, chega de falar. Muito obrigado por tudo, nos vemos agora em novembro, continuando falando de jogos de nave, como vocês já devem ter percebido. Fui. Até mais, pessoal, até semana que vem. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBee, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.